Bom, eu vou falar sobre curiosidades do metrô pelo mundo, né? Então, a primeira curiosidade, né, é que qual foi o... Vamos ver se vocês imaginam. Qual foi o primeiro metrô da América Latina? O de São Paulo. Não. Não? Buenos Argentina. Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Então, Argentina, no final do... Bom, nos anos 20 do século passado, há 100 anos atrás, era a sexta maior economia do mundo, a Argentina, né? É um país muito rico, muito bem estruturado, e aí eles foram os precursores do metrô. Dos anos 20 para cá, né, nesses últimos 100 anos, a Argentina tem vindo só de governos populistas, então saiu, né, do sexto lugar, hoje está no lugar 60 no mundo, né? Então perdeu muito, né? E, enfim, é isso. Então, a estação ferroviária lá foi criada, então tem a primeira figura lá, o Marcelo. A estação ferroviária foi criada em 1913 e os vagões eram de madeira, né? Que gracinha. E eles foram utilizados por 100 anos. Então, se você for em Buenos Aires até 2013, mais ou menos, você poderia correr o risco de estar num vagão de madeira de 100 anos de idade, né? Então, para quem teve a oportunidade, eu não tive essa oportunidade, nunca fui para a Argentina, mas é isso aí, né? Vagão de madeira, né? Cara, eu andei num de madeira em Londres. Eu fui em 91 em Londres, e aí algumas linhas de trem eram madeira, assim, a porta, pelo menos, eu não lembro o resto, mas a porta era de madeira, eu lembro que todo mundo saía, batia a porta, um barulhão, todo mundo ia jogando a porta, blá, 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 blá. É tudo madeira. Eu de Londres. Bom, a minha segunda curiosidade, né, qual que é a próxima foto aí? Qual é o metrô mais lotado do mundo, né? Onde é que... Bom, não está muito difícil de adivinhar. Onde é que vocês imaginam que é o mais lotado? Nova Delhi. Não. Na China? No Japão? Em Tóquio. Parece Japão, né? Tóquio. Inclusive, vocês estão vendo aí a figura, né? Que deve ser o trabalho mais curioso do mundo, que são essas pessoas que estão sempre de luvinhas brancas, que elas ficam nas estações para empurrar o pessoal para compactar, né? Porque o oriental não gosta de ficar muito próximo, né? Então ele tem resistência de dar o próximo passo para ficar muito colado. Então os caras têm que empurrar para o trem partir. Então tá aí o pessoal aí apertando o povo aí, né? Esse guarda deve ter apelidado de Winrar ou Pekazip, né? O apelido desses guardinhas. Fazendo a compactação. Só para complementar, você vai falar mais algum dado de valor de mais movimentado do mundo, não? Eu tenho mais coisa para falar agora de Tóquio, mas... Tá, não, vai, depois eu falo. Tá. Então, Tóquio transporta 8 milhões de passageiros por dia, que é mais ou menos o dobro de São Paulo, né? Então, São Paulo já né? Aqui eu não tenho nenhum dado sobre o tamanho, mas provavelmente, com certeza, é maior, porque o de São Paulo, em termos de densidade, o nosso deve ser um dos menores, em termos de comprimento e número de estações. Por incrível que pareça, nessas grandes cidades, São Paulo não é grande, né? Até hoje. Né? Mas é o dobro aí de passageiros por dia. Né? Eu fiz aquela conta lá de passageiros por quilômetro. São Paulo tinha dado 7 milhões por quilômetro por dia, Tóquio deu 14 milhões de passageiros por quilômetro por dia, então é o dobro. Só que eu não pesquisei mais, mas Tóquio parece que tem 2 sistemas, e os 2 tinham 14 milhões por quilômetro por dia. Não sei o que são esses 2 sistemas, não fui atrás também. Tá. O que eu me lembro é assim, eu fiz algumas pesquisas, mas eu confesso que eu não fui a fundo, não. A estação central de Tóquio, ela tem... são 20... na estação central, chegam... são 10 plataformas na mesma estação. 10 plataformas. Cada uma com 2 trilhos. Então, são 20 trilhos chegando. Alguns de metrô e outros de trem. E cruzam tudo em vários níveis. Então, é a estação com mais quantidade de pessoas no mundo, é a estação de Tóquio, né? A central de Tóquio. Né? Faz a da Sé parecer fichinha, né? Pois é. E uma das coisas... então, tem várias estações acima do solo e várias abaixo do solo, né? Então, esse é um dado interessante. Uma outra característica é que o número de trens que chega
e parte, né? Nessa estação de Tóquio por dia são 4.000 trens, chegando e saindo para vários lugares de Tóquio e do próprio Japão, né? É um hub central mesmo, né? Então, interessante esse dado aí, né? Tá? E aí, uma outra curiosidade, né? A característica do Oriental, né? Um trem lá partiu 20 segundos antes do horário marcado. Um passageiro aí perdeu o trem, porque ele estava lá, tinha o hábito de chegar exatamente no momento que o trem estava fechando a porta. Então, quando ele chegou, o trem já tinha partido havia 20 segundos, e o sistema de trem pediu desculpas por ter soltado o trem 20 segundos antes. Então, foi um pedido formal público pela falta de pontualidade do trem, né? Igualzinho à cultura do Brasil, né? O padrão aqui, né? Até 20 minutos está pontual, né? 20 minutos é o padrão. Já é pontual, né? Mas no México é pior, viu? Eu tive reunião com o mexicano, é pior. Mas, enfim, né? Bom, quer comentar alguma coisa de Tóquio, Marcelo? Eu só ia comentar daqueles números que eu peguei aqui. Cadê? Só deixa eu passar aqui. Eu tinha visto que o mais movimentado em termos de passageiros por ano é o de Xangai. Passageiros por ano. Tá. Né? Então, eu vou falar depois lá de Xangai, que ele é grande em outro sentido. Tá, perfeito. Vai lá. E o de Nova York, você vai falar também de estações? Também. Não? Também. Tá, beleza. Então vai lá. Bom, a minha outra próxima curiosidade não tem figura, né? Que tem uma banda, né? Aí é uma dica pro Chiesa, aí não sei se é bom, né? É uma banda que é a banda dos seguranças do metrô. Eles formaram uma banda chamada BSM, né? O nome não é nada criativo. Ela foi formada em 2011, né? E tem até fã-clube. E eles se apresentam em São Paulo, não? Exatamente. E eles têm direito a fã-clube, eles se apresentam em eventos públicos, programas de TV, e uma vez por mês eles se reúnem em alguma estação de metrô e tocam. Né? Então, toca. Como chama? BSN? BSN, Banda dos Seguranças do Metrô. Tá, BSN. Né? Legal. Curiosidade. A minha não. A outra curiosidade é um pouco tétrica. Então, pessoal, atenção, imagens que podem provocar choque. Então, se você for sensível, por favor, não olhe. Né? Então, a próxima imagem aí. Isso aí é um olho de silicone, né? É uma prótese, né? Então não é um olho humano, mas parece muito com um olho humano, né? Que foi um item que foi achado no metrô. Então, um dos itens achados e perdidos, né? Então tem aí um monte de objetos inusitados. Esse olho de silicone em 2016, né? Mas já foi encontrado cadeira de roda, né? Imagina, quem esqueceu uma cadeira de roda, né? Prótese de perna, muleta, carrinho de bebê, trompete, aliança de casamento. Isso é possível. Dentadura e outras coisas também, né? Então, os caras esquecem cada coisa, hein? Na lista. E aí um caso muito interessante aí que mostra quanto que a gente pode acreditar no ser humano, né? Que em 2017, uma senhora, que era uma babá, né? A profissão dela era babá, chamada Roseane, ela não perdeu o bebê, calma. Ela era chamada Roseane Brasiliano da Silva, né? Ela percebeu que ela sumiu a bolsa dela. Ela falou, onde que eu deixei minha bolsa, né? E aí, depois de 3 semanas, ela foi lá na seção de achados e perdidos e achou a bolsa dela. E aí ela foi dar uma olhada dentro da bolsa para ver se tinha sumido tudo, não tinha sumido nada, inclusive o salário dela estava lá dentro da bolsa. Nossa. Na época, 2017, né? Então era R$ 1.639,95. Estava lá dentro da bolsa intacto. Quer dizer, quem achou foi lá e... Né? E ninguém abriu. Ninguém abriu, ninguém nada. Ela se recuperou 3 semanas depois, né? Então, incrível aí, né? A próxima figura, Marcelo, é sobre o metrô de Nova York, né? Então, Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos, não é a maior cidade do mundo, tem México, São Paulo, Tóquio são maiores.
mas é uma cidade muito grande. E o metrô lá tem uma curiosidade, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? O número de estação é grande, são 472. Quanto que é São Paulo, Marcelo? Metrô? Só o metrô? Paulo, 91. Então lá é 5 vezes, praticamente 5 vezes mais estações, né? E recebe 5,7 milhões de usuários diariamente. Você quer fazer lá a sua conta de densidade por quilômetro lá? Você sabe isso? Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Quantos... tem que saber, né? Quantas pessoas por dia? 5,7 milhões de pessoas por dia, só que eu não tenho comprimento aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Não tem comprimento. Eu pensei que você tivesse. Desculpa, perdão. Eu te joguei na fritura. Não, não tenho aqui. Né? Mas então, depois eu posso fazer, enquanto depois o Chiesa estiver falando a história dele, eu posso até fazer a conta, achar essa informação aqui. Ok. De qualquer maneira, essas 472 estações, né, pelo menos, que isso é tudo muito dinâmico, né? Mas na minha pesquisa é o que dá o maior número de estações do metrô do mundo, né? 472. Então, assim, é o que tem mais estações no mundo. Não é o maior, é o que tem mais estações no mundo. Uhum. Começou em 1904, então há mais de 100 anos também, e começou com 28 estações só, né? São 21 linhas que tem em Nova York, tem Wi-Fi gratuito, né? E a característica é que as estações são muito sujas, né? É verdade. Tem até muito rato nas estações, então é um negócio bem, bem complicado, né? Mas algumas, né, Roberto? Porque tem umas que são mais novas, que elas são mais parecidas com aquela lá que mostrou de Londres, lá o Marcelo mostrou. Mas as antigonas, assim, puta merda, parece aqueles filmes que aparece lá, que o metrô pisca, tudo pichado e não sei o que. Tem umas linhas que são... É pichado até hoje? Porque eu acho que era nos anos 80 isso, não era? Cara, eu fui em 2001, até ia fazer uma resenha em cima disso daí. Eu fui em 2001, um pouquinho antes dos atentados lá do 11 de setembro, e era bem sujo, bem pichado, era bem zoado o metrô. Em algumas estações, outras eram muito bem cuidadas, né? E uma coisa interessante foi que eu estava baseado em St. Louis e fui para Nova York de ônibus. E eu cheguei em Nova York e minha mala não chegou. E eu fiquei reclamando lá na companhia e não sei o quê, cadê minha mala, cadê minha mala, cadê minha mala? Acabou que eu saí de Nova York e logo depois teve o negócio dos atentados. Minha mala chegou no Brasil 3 meses depois, toda revirada, os caras abriram tudo que era pote de desodorante, de creme de barba, não sei o que, jogaram tudo dentro da bolsa. Cara, chegou aqui, não dava para usar nada. Que coisa, hein? Mas a preocupação que eles tinham, saber o que tem dentro dessa mala, né? Bem naquela época, né? Então... abriram sem cerimônia. Que coisa, mas em 2001 ainda era bem zoado o metrô de lá, cara. Que coisa, né? E aí o meu último assunto... Só, Roberto, antes de falar, eu tenho já uma tabelinha que eu fiz essa conta aqui para vários metrôs. O de Nova York, eu tinha feito a conta, dá 3,3 milhões de pessoas por dia por quilômetro. Comparado com os outros países que a gente já falou? Tá lá embaixo, né? Acho que na posição 38 dos que eu coloquei aqui na minha lista. O primeiro é Tóquio e Cairo é o segundo também, com 14 milhões por quilômetro por dia. E outro de Tóquio, um é Tóquio Metrô e o outro Tóquio Toei Subway, 10 milhões por quilômetro por dia, e aí vem São Paulo com 7,3 milhões por quilômetro por dia. Depois vem Lyon, na França, Osaka, Roma, Kolkata, na Índia, Budapeste, Manilha, Seul, Viena, Hong Kong, Minsk, Caracas, Teherã, Nagoya, Taipei, Sapporo, México, Delhi, Yokohama, Munique, Kiev, Berlim, Milão. E aí daqui a pouco chega Nova York. Caramba, Nova York, então, é mais maneiro, né? A gente vê nos filmes que nunca tá muito lotadão, assim, na média tá mais tranquilão, assim, O nosso é um dos mais lotados, assim, se pegar... tem uma característica que eu acho que baixa muito, é porque o fato dele é 24 horas, né? Então, também. Não sei se isso aí dispersa mais, enfim, sei lá.
Xangai, né? Xangai é o mais extenso de todos. Próxima figura, né? Então, ele não é o que tem mais estações, ele tem só 387 estações, só, né? Mas ele tem 637 quilômetros de trilhos, né? Para quem não sabe, na China, você tem Pequim, que é a cidade mais socialista, mesmo mais burocrática, mais tradicional, Capital. E Xangai, que é a cidade moderna, onde que a China é a China da produção, da tecnologia, é Xangai, né? Então são dois mundos totalmente diferentes, né? E Xangai é o maior metrô do mundo, né? 637 quilômetros, em 17 linhas, com 387 estações, mas só tem 30 anos. Então é um metrô, ao mesmo tempo, é um dos, se não o mais jovem de todos, é o de Xangai, né? É isso. Então, essa é minhas curiosidades aí sobre metrô. Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha visto aqui que ele transporta 2,8 bilhões de pessoas por ano. É o que mais transporta gente por ano. 2,8 bilhões de pessoas por ano. Na China tem que ser bilhão, né? Só que se você fizer aquela divisão lá de pessoas por quilômetro, dá 3,5 milhões por quilômetro por ano, da metade de São Paulo. É o mais extenso, né? Então, tem uma característica. Tem um amigo meu que foi para a China várias vezes, né? E ele comentou, né, que na China tem várias cidades do tamanho da cidade de São Paulo, mas são várias. É por isso que chega no bilhão fácil, né? Entendeu? Tem várias cidades assim do porte de São Paulo, né? Não chega do seu tamanho de São Paulo, mas chega perto aí. Que loucura. O Roberto falou do... Desculpa, ia falar, Roberto? Não. E aí ele comenta uma coisa, ele fala assim, cara, porque ele visitou muitas cidades na China, né? Diversas cidades, né? Ele foi para lá várias vezes, né? E ele comenta assim, cara, quando você vai para Hong Kong e qualquer outra cidade da China, é a comparação de você ir para Nova York e Cidade del Este. É a mesma coisa. Agora, Xangai é exceção, né? Xangai é moderno, né? Não, eu ia resenhar em cima do que você estava falando lá, que as pessoas esquecem as coisas no metrô, né, cara? Aí me lembrou de uma história que eu estava contando para minha mãe esses dias, que o cara estava no bar ali bebendo, né? No balcão ali, aí já estava para lá, né? E aí o garçom falou, ó, hora do senhor ir embora, não sei o que, a gente já vai fechar. Aí ele pegou, deu aquele último gole, assim, tentou levantar e pá, caiu de cara no chão, né? Aí tentou levantar de novo, pá, caiu. Aí foi se arrastando ali até a porta, chegou na porta, levantou e pá, caiu na calçada. E assim ele foi, levanta, cai, foi embora para casa dele, né? Aí chegou em casa, beleza, no dia seguinte acordou, a mulher falou para ele assim, pô, bebedeira ontem foi danada, né? Ele falou, por que você está falando isso? Ele falou, não, ligaram do bar. Ligaram? O que aconteceu? Falou, você esqueceu a sua cadeira de roda lá de novo. Que será que ele caía, né? Puxa vida. É o milagre da pinga. Putz. Caramba, né? Agora já está explicado, faz sentido. Por isso que os caras esquecem essas coisas no metrô. Vai lá, vai dar uns... Não, só vou dar uma bicadinha, só vou dar um golinho, quando vai embora sem a cadeira de roda. Caramba, não tinha ideia.